bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero compartilhar com você uma leitura bíblica que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, o versículo de número 15. Eu quero comentar com você aqui a respeito de algumas limitações humanas que o autor de Eclesiastes ele vai nos trazer aqui, vai nos ensinar também a lidar com essas limitações. O versículo 15 do capítulo 3 diz assim: o que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. É interessante que esse versículo ele frisa bastante o passado, né? O que é, isso é o presente, já foi. O que há de ser, isso é o futuro, ele já foi também. E Deus pede conta do que se passou. Quando a gente compara, por exemplo, a versão NVI, diz assim: aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Por que termina com investigará o passado? Porque está correlacionado com os versículos 16 e os versículos 17, aonde diz que Deus trará justiça. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Pensei comigo mesmo: o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Também na leitura da NVI, né? Então, esse versículo de número 15, eu acredito ser o versículo chave de todo este capítulo aqui, pelo menos dentro desse contexto que eu gostaria de falar com vocês aqui acerca das limitações humanas. Capítulo de número 3, versículo de número 1 até o versículo de número 8, o escritor aos Eclesiastes ele vai falar sobre o tempo. É uma leitura bíblica bastante conhecida e até mesmo acredito que há pessoas que conheçam esse texto mesmo não sabendo que ele está dentro da Bíblia Sagrada. E eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. É um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. O tempo de resgatar, tempo de coser. Eu errei aqui. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Uma das primeiras limitações que o ser humano possui é o tempo, né? Primeiramente, nós somos limitados pelo tempo porque a nossa vida ela é contada pelo tempo, né? E nós sabemos que há uma limitação de tempo a qual vamos passar aqui na face dessa terra. Quando nós pensamos nisso biblicamente, o livro de Salmos ele vai falar muito a respeito disso, e a vida é breve, né? É como um sopro, é como um conto ligeiro. São termos utilizados no livro de Salmos para se referir à vida humana. É bem interessante, porque o Salmo de número 90, o versículo de número 12, ele vai falar para a gente que ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que alcancemos um coração sábio. Pelo fato do tempo ser limitado da vida humana, é necessário que a gente conte os dias. Isso é, que a gente saiba aonde estamos direcionando o tempo da nossa vida. Há um ditado popular, né? Diz que tempo é dinheiro, né? Que quem não aproveita o seu tempo, ele deixa de adquirir riquezas, né?
em certo sentido, é verdadeiro, né? Por quê? Porque se não soubermos administrar o nosso tempo, nós iremos perder tempo com outras coisas, né? Nós entendemos que dentro da vida humana existem várias etapas ou vários períodos de tempo, né? Nós nascemos, aprendemos a falar, aprendemos a andar, temos a nossa infância, que é um tempo valioso, precioso. Talvez você que me escute aqui tenha tido uma boa infância, mas a gente sabe de pessoas, né, que não tiveram infância, porque devido às necessidades da família, tiveram que trabalhar muito cedo, ou devido à falta de estrutura familiar, acabaram amadurecendo antes do tempo, não permitindo ter uma infância saudável e, infelizmente, vai refletir na adolescência, na juventude e até mesmo em idades mais maduras também. Essa falta do tempo de infância vai refletir. Então nós entendemos que a vida humana ela é breve, ela possui várias etapas e nós devemos viver entendendo a brevidade dessa vida, né? Devemos entender que existem etapas dessa vida que não podem ser puladas e é saudável para a mente humana que essas etapas elas não sejam nem diminuídas e nem aumentadas. É o caso daquela moça, daquele rapaz, ainda estavam na adolescência, não tiveram juízo e nem instrução e acabaram tendo relações sexuais, a moça engravida, e às vezes a gente vê uma criança criando outra criança, com outra criança tentando ser o mantenedor do lar. Isso traz muito problema, por quê? Porque os tempos eles não foram respeitados. Então, quando a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, nós precisamos entender que esses tempos que a Bíblia diz, eles precisam ser respeitados, né? Em terceiro ponto, nós precisamos entender que nós temos limitação de tempo. Nosso tempo não é ilimitado, isto é, nós não temos tempo de fazer tudo aquilo que nós temos vontade de fazer. Por exemplo, nós devemos dividir a nossa vida entre família, trabalho, descanso e vida espiritual também. Nós devemos ter tempo para Deus. O próprio autor aos Eclesiastes, no capítulo de 12, quando ele vai falar sobre a fraqueza do corpo na velhice, né, ele vai iniciar este capítulo dizendo assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga, não tenho neles contentamento. Isto esse tempo é breve e precisa ser administrado de tal forma que quando eu chegar na minha velhice, eu não tenha arrependimento, né? Eu não posso ter arrependimento de ter perdido a minha vida neste mundo sem ter feito nada para Deus ou ter tido uma comunhão com Deus de tal forma que lá na minha velhice eu possa colher fruto. Mas também eu não posso viver de tal forma que eu me preocupe tanto com a minha vida espiritual que eu não me preocupe em dedicar parte do meu tempo a uma formação profissional, numa carreira de emprego, buscando o sustento da minha família, o conforto da minha família e também o meu conforto. Eu preciso entender também que eu não posso trabalhar a tal ponto de esquecer de descansar, de ter um tempo de descanso, a ponto que a minha saúde venha a ser prejudicada, porque senão lá na minha velhice eu também vou ter problemas com isso e não vou ter contentamento, vou adquirir enfermidades, desgastes e tantas outras coisas, e às vezes tudo aquilo que eu ajuntei com o excesso de trabalho eu posso deixar para médico, para tratamento médico, porque exigir demais do meu corpo, que também, né, é uma outra limitação humana, as energias, né, a vitalidade humana,
ela é limitada também, assim como o tempo. Então, nós precisamos entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Cabe a nós, né, que estamos estudando a Bíblia com a intenção de alcançar um coração sábio diante de Deus, saber administrar esse tempo a fim de que não haja prejuízo espiritual, não haja prejuízo financeiro e não haja prejuízo social, isto é, minha vivência em família, os meus amigos, o meu descanso e assim por diante. Quando nós falamos sobre a brevidade do tempo, e o versículo de número 9, assim que se fala do tempo, o autor faz uma outra ligação. Ele diz assim, ó: que vantagem tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu ao Filho dos Homens para com eles o afligir. Tudo fez formoso em teu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então veja que o autor, assim que ele fala de tempo, ele passa a falar de trabalho. Né? Porque o autor de Eclesiastes ele tende a tratar nesse livro sobre a vida humana, né? Sobre a vida material. Tanto é que o principal texto desse livro é vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Né? Ele então está tratando acerca da vida terrena. E dentro da vida terrena, a gente sabe que o trabalho é indispensável. Mas ele questiona isso, ele diz: que vantagem ou que proveito, né, tem o trabalhador naquilo em que trabalha? É uma pergunta importante e a gente precisa fazer para a gente mesmo. Nós precisamos entender, nós falamos da limitação do tempo, e agora eu quero falar da limitação da vitalidade. O ser humano, quando ele é jovem, ele é forte, né? Tem força, ele tem energia. À medida que vamos envelhecendo, nós vamos perdendo musculatura, o nosso esqueleto, os nossos ossos também vão enfraquecendo. A nossa mente, né? Ela vai se tornando mais lenta do que quando nós somos jovens. Então, por causa dessa limitação de vitalidade, a gente precisa ter sabedoria em como trabalha. Né? Que proveito há? O que o meu trabalho hoje vai me beneficiar no meu futuro? Né? Que proveito vai me trazer? Quando eu falo em proveito, preciso levar em consideração alguns fatores que eu também levei em consideração acerca do tempo. O meu trabalho vai me dar um proveito espiritual, isso é, meu trabalho é digno, ele me permite ter uma vida com Deus, uma vida justa, uma vida reta. O meu trabalho, ele prejudica a minha família, isso é, não me dá tempo para a minha família, ele permite que eu possa educar os meus filhos, meu trabalho honra a minha família. Em terceiro ponto, o meu trabalho faz bem para mim? Será que o meu trabalho não está desgastando a minha saúde emocional, minha saúde física? Será que essa troca de vitalidade por finanças, ela está sendo uma troca justa? Ou eu estou me doando e não vou ter proveito, né, daquilo que eu estou doando? Então, por isso que o autor aqui ele pergunta: que vantagem tem o trabalhador naquilo que ele trabalha? O versículo de número 10 diz que o trabalho provém de Deus, né? Eu sei, tem muita gente que diz que quer brigar com Adão quando chegar lá no céu, porque sofre por causa do Adão, né? Por causa do pecado de Adão. Mas, na verdade, o trabalho foi instituído antes da queda do homem, né? Por motivo da queda, o trabalho se tornou mais árduo. A sentença que Deus deu ao homem é: do suor do teu rosto viverás. Então é por esse motivo que a gente sofre hoje e o trabalho ele é pesado.
né? Mas ele ainda não se tira a qualidade do trabalho. O trabalho foi algo instituído por Deus, é algo saudável. Existe um mito popular que diz que o trabalho dignifica o homem. Uma pessoa que não consegue estar num ambiente de trabalho, não consegue ter uma constância de trabalho, essa pessoa ela sofre prejuízos em detrimento a isso. Prejuízo financeiro, né, porque não tem como se manter e nem manter uma família. O prejuízo social, porque quem não trabalha, infelizmente, não é bem visto, né? E também o, o próprio ser é prejudicado, a estima. Você pode ver que quando você encontra uma pessoa, ela se sente bem realizada no trabalho, ela é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, né? Por quê? Porque o trabalho, ele tem... O ser humano, ele precisa ter um sentimento de pertencimento. Quando o ser humano pertence a algum lugar, ele se sente realizado. E o trabalho, ele dá isso para o homem, essa realização, né? O pedreiro, ele trabalha arduamente para fazer uma casa, mas quando ele termina aquela casa, que ele vê a obra que ele fez, ele fala, ficou legal, eu produzi, eu fui útil, né? Alguém vai morar aí, alguém vai ser feliz nessa casa. E isso acaba dando uma sensação de pertencimento e está contribuindo para a sociedade. Isso é muito bom, é agradável quando a gente produz algo e se sente útil. Muito necessário para a nossa mente, para a nossa estima, né? Para que a gente se sinta feliz. Então Deus, ele deixou para nós o trabalho e esse trabalho, ele é formoso, né? Deus colocou no homem a curiosidade, né? Aqui o versículo de número 11 diz, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós não podemos entender com exatidão todas as coisas. Algumas coisas nós entendemos com exatidão, outras coisas a ciência ainda não teve a capacidade de nos explicar, mas isso não nos tira a vontade de questionar. Segundo o autor Eclesiastes, ele diz que essa vontade foi posta pelo próprio Deus em nós, e a gente trabalha por meio dessa curiosidade. O homem é criativo nos seus trabalhos, inventa ferramentas, métodos, coisas de valores, né? A fim de que ele possa trabalhar com isso e se manter no seu sustento. E toda essa criatividade, essa curiosidade, ela provém da parte de Deus. O versículo de número 12 deste capítulo, ele fala assim, já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E que também que todo homem, o versículo de número 13, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Então, em relação a essa sensação de pertencimento que temos, quando nós temos um trabalho digno, que faz o bem para a sociedade, para as pessoas, isso alegra o coração, e isso é muito bom. Então, um dos fatores, quando a gente faz a pergunta que nós fizemos lá no versículo de número 9, que proveito tem o homem no seu trabalho, se esse trabalho produz alegria, esse trabalho produz uma sensação de pertencimento e de utilidade, isso vai fazer muito bem para a mente do ser humano. Outra questão do versículo de número 13 é que o homem, ele deve aproveitar o fruto do seu trabalho. Isso é, ele deve adquirir coisas que ele gosta, ele deve comer bem, né? Deve ter seu lazer. Por quê? Porque isso é dom de Deus. Deus nos deixa aproveitarmos o fruto do nosso trabalho. Com que proveito há? Eu estou aproveitando as consequências do meu trabalho?
né? Isso é muito importante, principalmente para quem empreende e precisa fazer esse cálculo. Se o seu empreendimento está dando lucro, né? Ou se ele está mais perdendo do que ganhando. Às vezes a pessoa está ganhando financeiramente, mas não tem mais descanso, não tem mais alegria, já perdeu até o propósito daquele trabalho. Então, o autor aqui, o Eclesiastes, ele nos desafia a pensar nessas coisas. É até interessante porque quando a gente pensa em Eclesiastes, no capítulo de número 4, ele vai continuar trazendo alguma coisa a respeito do trabalho. Tem alguns pensamentos muito interessantes lá. A partir do versículo número 5 diz assim: o tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. Isso aqui fala de pessoas que não trabalham. Elas simplesmente não são produtivas, não produzem nada. E acabam, o termo utilizado é muito forte, né? Come a sua própria carne, mas pense da seguinte forma. Se um de nós hoje deixarmos de trabalhar, a nossa casa, a nossa vida, ela tem um custo fixo. Eu tenho água, tenho luz, tenho internet, compra do mês, né? As roupas que vão se desgastando e eu preciso repor, e além das pequenas manutenções que são feitas na casa, né? E tudo isso tem um custo. Se não existe entrada de dinheiro, eu preciso tirar o custo ou as saídas de algum lugar. E aí eu começo a sacrificar coisas, né? Por exemplo, se eu fui um indivíduo que recebeu uma grande herança, eu vou começar a comer essa herança, né? De repente eu vendo os terreninhos que o pai deixou, o carro do pai, a casa do pai, e quando vê não sobra nada, né? É aquele indivíduo que não tem juízo, não se programa, acaba ficando desempregado, até porque não tem habilidade social de se manter no emprego, e depois ele acaba tendo que vender os seus pertences, né? Vende televisão, vende geladeira, vende a máquina de lavar. Então o tolo, ele cruza as suas mãos e come da sua própria carne. É uma situação triste, né? Mas às vezes a gente percebe que ela é verdadeira. O versículo de número 6 diz: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Interessante que o versículo 5 e o 6 eles se complementam. Primeiramente fala de alguém de braços cruzados, não faz nada, né? O segundo ponto fala de alguém que tem uma mão cheia. Ele trabalhou, ele produziu e ganhou algo, né? Mas ele fala que a outra parte está descansando, tem lazer, tem descanso, né? E depois, progredindo o texto, fala-se que existe um que está com as duas mãos cheias, né? Ganhou bastante, mas o trabalho de ter ganhado bastante trouxe aflição de espírito, né? Aflição de espírito é inquietação interior, quando a mente ela está fadigada, está cansada, o corpo está cansado e a mente está cansada, e a gente sabe muito bem que isso faz mal, né? A ansiedade, a depressão são os males da nossa sociedade moderna, porém já na época foi escrito o livro de Eclesiastes, a Bíblia, inspirando o autor, já estava nos dizendo: aí, não trabalhe demais, porque senão a coisa vai ficar feia, você não vai ter descanso, vai desrespeitar os limites, as energias do teu corpo. Isso pode trazer para você aflição de espírito, doenças, né? Então nós devemos cuidar com isso. Eclesiastes também fala que a riqueza, né, ela pode trazer doenças. Se o indivíduo ele não for sábio na manutenção das riquezas, ele pode ficar doente, né? Vou achar aqui.
Eclesiastes capítulo de número 5 diz assim, ó: há mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como venho, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Então, o que o autor do Eclesiastes aqui está dizendo? Que o indivíduo que trabalha e tem o fruto do seu trabalho, o trabalho em si como um fim, né, ele pode acabar encontrando muita desgraça nas suas finanças, né? Entendemos biblicamente que o dinheiro é para nos servir. Eu não posso ser servo do dinheiro. Então, se o dinheiro ele está moldando o meu padrão de vida e eu faço tudo por dinheiro, eu posso acabar estando enquadrado nesses versículos aqui. Lá no Testamento, quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Entenda que não é errado possuir, mas desde que o que você possui venha servir para o seu benefício, né? Para que você tenha lazer, para que você tenha descanso, para que a tua família tenha conforto, né? Para que você venha manter a sua família. Então, para você poder usufruir disso. A partir do momento que você se restringe a não usufruir, né, porque ama demais o dinheiro, você pode se tornar um servo do dinheiro e você pode estar enquadrado nesses versículos aqui. E aí eu volto a falar da brevidade da vida, né? O tempo nosso aqui é limitado. Se eu não aproveitar o fruto do meu trabalho aqui, depois que eu morrer, que eu não vou aproveitar. E aqui é interessante que fala que a gente deixa para alguém. Se tiver um filho, vai ficar pro filho. Outro fator importante, né? E pode acontecer imprevistos, né? A pessoa, de uma hora para outra, pode perder os seus bens, né? Então, se o amor, né? Se a realização estava no ter, isso pode ser perdido também juntamente com aquilo. Infelizmente, a gente sabe e às vezes houve histórias de pessoas que às vezes empreenderam, foram bem-sucedidas por um determinado tempo, mas vieram as dificuldades. Quando as dificuldades vieram, até tiraram a vida porque não souberam lidar com a falta do dinheiro. Então nós temos que ter este cuidado de não amar o dinheiro, ter mais amor próprio, mais amor por nós mesmos do que pelas finanças. Voltando aqui para o Eclesiastes capítulo de número 3, né? A gente falou sobre o homem se usufruir do seu trabalho, e depois a gente vem para o versículo de número 15, que diz que o que já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Então, se referindo a tempo, a energia, vitalidade, trabalho e até mesmo as finanças, nós podemos afirmar o seguinte, segundo este versículo de número 15 aqui. É um conceito bíblico, doutrinário muito importante. Tudo que o homem planta, ele colhe, né? Se ontem eu não administrei bem o meu tempo, ele vai me fazer falta hoje, né? Há um dito dentro do meio das empresas, né? E quando alguém pede algo urgente para você, que alguém não fez em tempo hábil e agora está repassando com urgência, né? Você havia tempo para fazer e de repente aquele tempo não foi bem aproveitado e agora se tornou uma urgência. E pode gerar muito caos, né? Pode gerar gera estresse, gera
gastos desnecessários e assim por diante. Tudo que não é planejado funciona dessa forma, né? Então, o que acontece? A Bíblia aqui diz que o passado vai ter consequências no meu presente. Aqui, quando ele fala que Deus pede conta, é exatamente isso. Tudo que o homem plantar, ele vai semear. Se eu não tive cuidado com o meu tempo, eu não partilhei o meu tempo de forma sábia, né? Eu não tive tempo de trabalhar, eu só queria viver de lazer. As minhas contas, elas vão chegar. Cartão de crédito é uma distorção temporal e financeira, né? O cartão de crédito, ele te dá um crédito, né? Isso é um dinheiro que você não tem, mas que alguém te empresta e te dá tempo para pagar, né? Então, o que acontece? Se hoje eu estiver com dificuldade financeira, eu tiver R$100 na minha carteira e for no mercado, não tiver um cartão de crédito, eu vou gastar R$100. Como eu sei que eu não tenho um crédito, o que eu vou fazer? Comprar óleo, comprar arroz, comprar feijão. Se der, né? Compro um ovo. Por quê? Porque eu sei que são estas coisas, farinha, fazer um bolinho com o ovo ali e tal, para tomar café, né? Porque eu sei que com essas coisas eu vou conseguir me manter. Agora, se eu tenho crédito, eu vou no mercado, faço a minha compra normalmente, passo no cartão de crédito. Sendo que no mês que vem, eu vou ter a compra deste mês para pagar e mais uma compra para fazer. E aí as coisas se complicam, viram uma bola de neve. Então, o que nós plantamos no passado é o que a gente vai colher no presente. Se não houver mudanças de plantação do passado, eu vou colher tanto no presente quanto no futuro. O meu presente hoje vai ser o meu passado amanhã. Então hoje eu posso ter a minha mentalidade mudada no que concerne a tempo, trabalho, dinheiro, e posso fazer diferente. Se eu não tenho controle financeiro, eu posso fazer um controle financeiro para que eu possa usar com sabedoria o fruto do meu trabalho, para que isso venha a ser uma bênção na minha vida e não uma tribulação. Chegar ao final do mês sempre de cabeça quente, sempre desesperado, achando, nem sabe se o dinheiro vai dar para cobrir as despesas ou não vai dar. Tá? E então, passou, eu estou colhendo hoje. E o que eu estou plantando hoje é o que eu vou colher amanhã. Se eu preciso administrar bem o meu tempo, preciso administrar o meu trabalho, preciso administrar as minhas finanças. Dessa forma, a minha colheita de amanhã ou do meu futuro vai ser diferente. Né? Eu preciso entender que Deus é justo. Né? Esse quesito, Deus é justo. Se eu não trabalhei, eu não vou ter o que colher. Existe aí uma galera aí, né, da teologia da prosperidade, querem dizer que Deus vai tirar da onde não tem. Não é verdade. Deus abençoa os seus servos dentro daquilo que é justo. Deus jamais vai pegar um indivíduo preguiçoso que não se esforça para nada e abençoar a vida desse indivíduo. Então, eu aqui não excluo, né, dado que estamos falando da vida terrena, da vida material, eu estou seguindo uma linha de raciocínio da sabedoria que a palavra de Deus nos dá. Mas eu não excluo aqui que Deus possa fazer alguns milagres, desde que seja algo justo. Por exemplo, já conta que na época de Eliseu havia uma mulher, ela era viúva, um homem de Deus, eles tinham as suas contas em casa, tudo em dia, porém o seu esposo faleceu e as contas se acumularam, né? Naquele contexto bíblico, o homem era o mantenedor da casa, a mulher não tinha condições, ou não tinha mercado de trabalho para uma mulher, né? E o que aconteceu foi que
as dívidas estouraram e o credor estava para pegar os seus filhos para levar como escravos. Ela procura o profeta Eliseu, o homem de Deus conversa com ela, né? Quem conhece a história bíblica, 2 Reis, capítulo 3, capítulo 4 ali. Pergunta para ela o que ela tem em casa. Ela tinha um pouquinho de azeite, né? Uma botija. E então, olha que coisa interessante. E vai muito com essa questão aqui do que é, né? Do que é já foi e do que há de ser também já foi. O profeta pede para ela ir na vizinhança, pedir vasos emprestados. Note, essa mulher era uma mulher de confiança, ninguém empresta nada para quem não tem confiança, né? E ela pegou um monte de vaso emprestado e Deus então operou um milagre de multiplicação daquele azeite da botija dela, encheu todos os vasos que essa mulher havia emprestado e foram bastantes, porque quando houve o milagre ela procurou o profeta e disse: agora o que eu faço? E o profeta disse: agora você vai, vende, paga as tuas dívidas e vive do resto, né? É bem interessante, né? Porque Deus fez um milagre para alguém que foi pego por uma má sorte, por um inconveniente da vida, mas que era uma pessoa de respeito, que até mesmo seus vizinhos a respeitavam, né? E foram muitos vasos, porque ela disse que ela deveria viver do resto. Muito provavelmente ela teve que investir em algo que lhe rendesse mais dinheiro para que ela conseguisse viver, porque os seus recursos não seriam ilimitados até o final da sua vida. Não existe recursos ilimitados. Tudo quanto é recurso, ele pode ser gasto e pode ser perdido se não houver sabedoria. Então eu gostaria de deixar essa meditação com você. Eu sei, parece estranho, né? Alguns pensam até, meu Deus, né? Mas isso faz parte da espiritualidade também. A Bíblia, Deus nos dá sabedoria para viver. E essa sabedoria se encontra dentro da Bíblia. É isso que eu estou lhe mostrando aqui. E a Bíblia ensina a gente que a gente precisa saber administrar tempo, dinheiro, finança, trabalho, para que não haja prejuízo na minha vida. Eu possa ter uma vida alegre, uma vida feliz e uma vida abençoada pelo Senhor. Quero, finalizando esse vídeo aqui, desejar a você, né? E Deus lhe conceda essa sabedoria, lidar com o tempo, com o dinheiro, com o trabalho, para que você encontre equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, você possa ser feliz, possa ser abençoado. Ele diz, há um provérbio, diz assim, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Toda riqueza que ela advém de perda de saúde, perda de família, mais perdas do que ganho, essa não é uma riqueza que provém de Deus. Então pensa nisso, ore por isso, que Deus lhe dê sabedoria, Deus lhe dê entendimento para lidar com o tempo, com o dinheiro, com as finanças. O Senhor te abençoe em Cristo Jesus.